Oi, eu sou a Eve e hoje nós vamos falar sobre Porto Papel, o desenho que eu recentemente terminei de assistir e eu queria muito falar sobre ele. Porto Papel é um desenho original do Chile, que foi lançado em 2016. Ele tem 2 temporadas, com 26 episódios, cada uma das temporadas tem 26 episódios, e então no total ele tem 52 episódios e é um desenho do Clube e tá disponível no Globoplay pra você assistir. Os personagens principais são a Matilde, o Mortimer, o Barba Crespa e o Coco Mágico. Tem o Carlos e tem um outro grupinho de amigos dela, mas nós vamos falar sobre eles depois. A Matilde é uma menina normal que vai passar as férias na casa do avô dela, em Porto Papel, que seria o nome da cidade, sei lá. Ela acaba acidentalmente achando o Coco Mágico, que é um artefato que o avô dela achou enquanto navegava. Tem outra história, que seria a história verdadeira, que ele conta em alguns episódios, mas eu não lembro qual, e nem qual é a história verdadeira, então. Enfim, o Mortimer é o peixe, ele é o melhor personagem, na minha opinião. E o Coco Mágico caiu na cabeça dele, e ele começou a falar. E foi no meio dessa navegação, e por causa do Coco Mágico, que ele e o Barba Crespa se conheceram. O Coco Mágico também cai na cabeça dela e os poderes do Coco Mágico foram transferidos para ela. Então, por causa disso, a cada dia ela tem um poder diferente. Alguns bem inúteis, outros engraçados, perigosos e criativos. Mas, enfim, né? A primeira temporada não tem tanta ligação cronológica. A segunda tem mais. Mas dá pra você assistir os episódios aleatoriamente. Só que eu acho mais legal ver na ordem, por ter coisas que se você for ver, dá pra conectar. É bem legal, enfim. A primeira temporada acaba com a Matilde voltando pra casa dela porque as férias acabaram. Os 2 últimos episódios ela tá estressada porque as férias estão acabando e aí ela deseja nunca ter tido poderes. Dá uns problemas lá, né, de viagem no tempo, mas acaba tudo bem, claro, porque é um desenho pra criança. Aí na segunda temporada começa com ela voltando. Os poderes do Coco Mágico só funcionam em Porto Papel, então quando ela voltou pra casa dela, os poderes dela não estavam ativados. Enfim, no final acaba que todo mundo descobre que ela tem poderes, aí dá problema de novo, mas aí resolve. Algumas pessoas esquecem que ela tem, aí outras meio que fica com isso na cabeça. Então, meio que não é tão, sabe? E aí no final da segunda temporada, né, ou no último episódio, ela acaba sem poderes, teoricamente, pra salvar o Carlos de outra dimensão. Nossa, é muito foda. Mas acaba com um gancho. A gente vai ter que esperar as próximas férias pra saber se eu ainda vou ter poderes ou não. Porque hoje foi o último dia, então. Ai, muito confuso. Os poderes que ela teve, dos episódios, assim, né, que eu mais gostei, foram os das árvores, que as árvores ganham vida e elas cantam, é muito legal. Tem um episódio que as árvores aparecem, só que é no episódio em que, quando ela não consegue dormir, o dia não amanhece. Se ela não dormir, fica de noite pra sempre, até ela não conseguir dormir. Enfim, é muito legal. Tem um episódio do suco, né, que as pessoas acabam mudando de humor por causa do sabor do suco, porque ela fez o suco, e aí as pessoas ficam tristes, ficam apaixonadas, ficam chorando, enfim, bem legal. Tem um episódio do palavrão que ela falou tanto o palavrão do filme Proibido que ela virou um porco, que seria o porco do filme que fala palavrão. Eu acho isso muito legal, eu acho bem divertido, assim. Tem o do Pete Fedido lá, que é um vilão que ele é bem engraçado, que eles estão lá jogando xadrez, o poder dela é dela ser boa em todos os jogos possíveis, ela ganha todos os jogos, e aí ela meio que aposta os poderes dela com ele, só que eles não usam os poderes, e aí ela quase perde, só que ainda dá tudo certo porque ele trapaceia no jogo de xadrez, porque foi o avô dela que fez. Foi o avô dela que ensinou ela a jogar xadrez, né, então. Tem um que ela acaba cantando, né, que é um episódio meio musical, e ele é muito legal porque foi só ela que canta, né, ele é musical, mas só ela que canta. E quem faz ela cantando é a Julie, e eu acho incrível que eu conheço essa voz aí na minha cabeça. Nossa, eu me senti tão mal quando eu descobri que era ela, porque tava tão óbvio que era ela que eu não consegui descobrir, mas eu adorei. Tem o episódio das batatas, né, da batata que ganha vida, o Senhor Batatelli. É bem engraçado também. Tem o dos papemonstros, que eles meio que ficam em outras dimensões, eu postei esse também,
que eles acabam, tipo, a imagem deles, eles ficam diferentes. Tipo, tem uma versão que eles ficam em anime, outra que eles ficam em desenho, que não é o desenho do formato de porta-papel. Tem outras que são meio formato de jogo, meio LOL, meio Mortal Kombat, enfim, é bem legal esse episódio. Tem também um episódio que ela volta no tempo, sem ser o episódio, os últimos da primeira temporada, onde ela deseja não ter poderes e ela volta no tempo por causa disso. O episódio que ela volta no tempo e ela conhece a avó dela, eu acho isso muito legal, porque eu acho que o desenho ele deixa tudo muito conectado e eu acho isso muito genial. Agora vamos falar sobre a parte que eu gosto, a minha parte favorita, que são os dubladores do desenho. A Matilde, ela foi dublada pela Flávia Sadi, nas falas, né? A Julia, ela só fez ela na música nesse episódio que eu falei do musical, porque acho que a Flávia Sadi não tem registro de aula de canto, então talvez ela não pôde fazer. Ou talvez ela não saiba cantar, tem essa possibilidade também. Mas a Matilde é dublada pela Flávia Sadi, e a Flávia Sadi é dubladora da Barbie, da Mia Colucci de Rebelde, e são as únicas personagens que vêm na minha cabeça agora. O Carlos, ele é dublado pelo Luciano Monteiro. Eu não tenho memória muito de personagens que ele fez, então eu não vou saber dizer os personagens que ele fez. Tem o Barba Crespa, que ele foi dublado pelo Júlio Chaves. O Júlio Chaves, se eu não me engano, ele foi o dublador do Franco Colucci de Rebelde também, que é o pai da Mia, mas eu não lembro direito. O Júlio Chaves, infelizmente, ele já faleceu. Eu não lembro se foi ele que faleceu em 2020 ou se foi outro dublador e eu tô confundindo. Mas eu sei que ele já faleceu. E ele foi um dublador bem renomado na época que ele dublava, então eu gosto muito dele, ele é bem legal. Tem o Mortimer, que ele é dublado pelo Ricardo Schnetzer, eu não sei falar sobre o nome dele. Mas o Mortimer tem vários personagens que eu pensei pra falar, só que eu não lembro de nenhum agora. Não tem nenhum que eu possa, sabe, conectar assim. Ai, como é que pode a dublagem ser tão mágica? A Fernie, que é a única garota do grupo, né? Tirando a Matilde, tipo, tô falando do trio, que seria a Fernie, o Boldo e o Carlos. Ela é a única garota, e depois chegou a Matilde. A Fernie é dublada pela Luísa César, e a Luísa César é uma dubladora. Eu sou apaixonada na voz dela, eu sou apaixonada em tudo que ela faz, ela é maravilhosa. O Boldo, ele é dublado pelo Renan Freitas, e o Renan Freitas também foi o diretor de dublagem de Porto Papel. Tem o menino Pirulito, que ele é viciado em pirulito, tanto que o nome dele é Pirulito. Ele deveria ser um alívio cômico, só que às vezes eu acho ele meio chatinho. Ele foi dublado pelo Arthur Salerno. Ele é o dublador do Mike de Stranger Things, ele é o dublador do Miguel de Coco, A Vida é uma Festa, A Vida é uma Festa. Tem outros personagens que ele fez que eu consigo lembrar, só que na minha cabeça não. Mas ele é muito legal, ele é engraçado, e eu acho ele um fofo. Tem o Chefe Haroldo, que ele foi dublado pelo Mário Jorge. O Mário Jorge é o dublador oficial do Ed Murphy. Ele também dubla o Johnny em Cobra Kai. E ele também dubla... Esqueci. Mas enfim. O burro de Shrek, era ele que eu tava tentando lembrar. O Trapécio, ele é o pai do Boldo e ele é dublado pelo Felipe Maia. Eu já postei um vídeo aqui da risada dele. O Felipe Maia, eu acho ele... Eu adoro a dublagem dele, a voz dele é, assim, parece um negócio de rádio. Nossa, eu amo ele é muito legal. O Felipe Maia é o dublador do Remy, de Ratatouille, e tem outros personagens famosos que ele dubla, só que eu não lembro. E eu queria fazer uma menção honrosa a personagens que não são personagens principais, mas que eu gosto muito. O Bubolino, que é o bonequinho que parece o Chuck, ele foi dublado pelo Márcio Simões, eu reconheci na hora, a voz dele é inconfundível, fácil. Não sei se vocês conhecem a Márcio Simões. Tem o Norman, é o Pete Fedido, alguma coisa assim, porque o fato dele é excelente, por isso que ele chama Fedido. Ele foi dublado pelo Luiz Carlos Percy e ele é incrível. E o Capitão do Papel Higiênico foi dublado pelo Hélio Ribeiro, ele também é muito legal. E no caso, a tradução da dublagem foi a Laís Macedo que fez e ficou ótimo. As piadas funcionaram super. E esse desenho é muito legal, vale super a pena assistir, mesmo por qualquer coisa. É isso, comenta aí embaixo se você já assistiu esse desenho ou se você pretende assistir. E eu espero muito que vocês tenham gostado, foi muito legal falar sobre esse desenho, eu nem sabia que eu iria falar sobre ele, mas enfim. Beijo, tchau!